Boa noite, que Deus possa nos abençoar. Nós estamos novamente aqui com a nossa irmã, né, a Sirlene Ferreira. Ela vai falar conosco hoje sobre um tema muito interessante. Nosso boa noite, irmã, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda ao nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. Muito obrigada. E já começamos? Tudo bem, pode falar. Tudo bem. Boa noite a todos, meus queridos irmãos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Ipiaçu. Nosso boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. E o tema do nosso estudo evangélico hoje é reflexões sobre o perdão. Então, o perdão, o ato de perdoar, vamos dizer assim, é dos atos mais importantes para garantir a nossa felicidade, a felicidade do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. O ato de perdoar é um ato de saúde, de alegria, de bem-estar, de leveza. Então, vamos usar esse tema aqui num sentido especial, de leveza moral, de leveza espiritual, né? Porque a pessoa, quando ela consegue perdoar, ela fica livre, ela segue o seu caminho, né? Então, aquele que consegue perdoar é o que é primeiro beneficiado, o primeiro que recebe as graças. Então, naquelas mensagens, lá do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, nós temos lá, eu gosto muito, quando no item 15, Paulo Apóstolo, que é o autor, vai falar que perdoar aos amigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, vamos pensar um pouco aqui. Perdoar aos amigos, aos inimigos, por que é pedir perdão para si próprio? Por quê? Quem é o inimigo? É alguém que a gente ofendeu, né? É alguém com quem a gente não procedeu bem. Então, quando a gente perdoa, né, a gente, na verdade, está recebendo uma bênção, uma graça. Nas obras que estudam sobre a mediunidade, nesses livros da transição planetária, que está no auge agora, né, que eu estou estudando eles, eu vou estudando devagar, senão não dou conta de trabalhar na divulgação do Evangelho, fala o seguinte, que todo algoz, toda vítima é um algoz em recuperação. Então, vamos trocar essa ideia aqui. O que é vítima, o que é o algoz? Se nós temos, né, porque lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Jesus nos recomenda. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para não suceder que, estando ele livre do corpo, estou falando agora com as minhas palavras, meus irmãos, estando ele livre do corpo, ele não venha te cobrar a justiça. Porque se a gente cai na justiça, aí é só a hora que termina o processo para a gente ficar quieto. Então, enquanto a gente pode propor a reconciliação, ela é para hoje, né? Ela é para ontem. Então, é um ensino de Jesus, porque essa questão do perdão, da ofensa, do ofensor, do ofendido, é própria, é característica de espíritos não evoluídos. Mas, com todo respeito por todos nós, eu vou falar. Essa questão de perdão, de ofensa, de ofensor, de ofendido, é tudo característico de espíritos inferiores ainda. Porque o espírito superior, ele não se ofende. Jesus, nos últimos momentos do seu martírio na cruz, olha o que ele foi pedir ao Pai Celestial. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Cristo, o único espírito puro que esteve aqui na Terra, o único espírito que não tinha, ele não tinha o que temer, porque ele não havia ofendido ninguém. Ele veio nos trazer
paz, ele veio nos trazer mensagem de paz. E nós estamos sempre com lutas imensas. Nós estamos sempre com lutas imensas com relação à nossa vida moral, à nossa vida espiritual. Se a gente for. Nós, porque estamos beneficiados pelo esquecimento das vidas passadas, né? Que é uma medida terapêutica para preservar nossa saúde moral, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. O Pai Celestial nos dá, então, aos encarnados, a bênção do esquecimento de vidas passadas. Mas, se nos deu a bênção do esquecimento das vidas passadas, toda a nossa vida está na nossa consciência. É a gente pensar. Deus nos deu a capacidade de refletir as tendências instintivas, qual que é o nosso problema, né? A gente gosta muito de mandar, a gente gosta muito de ser franco, de ser fiel, de cobrar dos outros o que a gente ainda não pode fazer. Então, nós temos que verificar que a gente não é tão santo, nós não somos ainda perfeitos. Então, quando uma pessoa tem uma cobrança muito grande contra a gente, é porque há algum motivo, né? E se há algum motivo, nós precisamos nos esforçar para sermos pessoas melhores. Nós precisamos nos melhorar tanto que, em se tratando da questão das obsessões, que a obsessão ela sempre decorre de uma falta cometida e não perdoada, né? Às vezes a gente ofende uma pessoa, a gente humilha, né? A gente fala alguma coisa que não devia e isso vai acarretar para nós problemas. Acabou, que parou aqui, hein? Parou a internet. Voltou. Então, é isso. Parou tudo? Saiu a imagem, você pode voltar. Eu vou aqui o nosso trabalho aqui ao vivo, a senhora volta daqui um tiquinho, sai e retorna para poder a imagem voltar. Tá bom, vou sair. Fazendo favor? Vou sair. E eu estou com cabo de rede, tudo normal. Pessoal, deu um probleminha lá com a Sirlene, ela vai voltar daqui a pouquinho. A internet dela já deu esse problema durante os testes aqui. E a gente está levando adiante, né? Esse tema que a nossa irmã traz para nós, que é muito interessante, a questão do perdão. E às vezes a gente tem medo e às vezes até vergonha de falar disso, porque a gente tem dificuldade, né? Nisso aí. Enquanto a gente vai conversando aqui, a nossa irmãzinha vai resolvendo lá o problema, daqui a pouquinho ela retorna. E aí, até conversando com ela a respeito desse problema de a gente tentar conseguir essa questão do perdão, eu estava pensando assim que existem determinados assuntos, como essa questão do perdão, que a gente tem dificuldade de manter, né? Dificuldade em falar sobre isso, porque muitas vezes a gente, quando está falando disso, está se lembrando daquela pessoa que a gente guardou lá no cantinho, né? Colocou uma grade lá, trancou cadeado, e aquela pessoa que nos fez o mal e a gente não perdoou ainda, né? Que é algo assim, teoria é uma coisa, prática é outra completamente diferente. Então isso eu admiro muito na nossa irmã. Ela está retornando aqui, vamos lá. Aí, deu certo. Agora vai dar. Então, a questão do ofensor, a gente ofende e não pensa na consequência. Mas ainda que um esteja encarnado e outro desencarnado, se a gente se esforça para ser uma pessoa melhor, para ter merecimentos morais, merecimentos de ordem espiritual, a própria misericórdia infinita do Pai se encarrega de ir ajudando, né, os nossos aqueles a quem nos ofendemos, né? E quando chega na hora dessa cobrança, a gente encontra apoio e socorro na misericórdia infinita do Pai para que nós possamos receber a bênção, né, do perdão daqueles a quem nós devemos consideração. Então, é muito importante. Outra coisa importante nesses textos que eu li hoje, eu li para nós fazermos esses estudos,
três mensagens de Emmanuel no livro Alma e Coração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Então, uma mensagem que nós vamos pensar, está pensando aqui sobre ela, vai falar, então, sobre essa questão de ofensas e ofensores. A gente, às vezes, pensa assim, não, mas eu não sei nem quem é esse obsessor, eu não sei nem quem é que está cobrando de mim, mas a obra espírita, a vida espiritual nos ensina que o obsessor, aquele que nos cobra, né, é alguém que participou da nossa vida, da nossa família, da nossa intimidade, das nossas relações afetivas, é aquele que confiou em nós e que nós não fizemos por merecer essa confiança, nós causamos danos à vida do próximo, então o ofensor ele não é um estranho, ele é nosso irmão, ele tem sentimento, ele é um ser igual a nós. Então, se nós aprendemos a cada dia a viver o Evangelho de Jesus, a modificar as velhas atitudes dentro de nós, pelas atitudes orientadas pelo Evangelho, a boa conduta, o respeito, a indulgência, a caridade da palavra, a caridade da língua, né? Não desejar mal para ninguém, aí nós vamos tirando mal da nossa vida, nós vamos construindo a nossa reforma moral interior, que é o melhor antídoto relacionada ao perdão, a nossa necessidade de perdoar e a nossa necessidade de ser perdoado. Porque se a gente vai construindo a nossa fortaleza moral passo a passo, mas eu não dou conta, passo a passo dá. O amor de Jesus é infinito, as suas lições são verdade e vida, né? E se a gente seguir esse caminho indicado por ele, a gente dá conta. Né? De vez em quando aparece um espírito sofredor na reunião mediúnica que fala: a pessoa que eu perseguia me abandonou, não me ouve mais, não me obedece mais, agora segue outro caminho, agora só quer o caminho da luz, a presença da luz. É quando o perseguido encontrou o caminho do Evangelho. Então, viver o Evangelho de Jesus é condição de paz, é condição de felicidade. Quem ama verdadeiramente o seu próximo, quem ama verdadeiramente a Deus, aprende a trabalhar em favor daqueles que lhe ofendem. Na proporção, dentro da nossa condição pequenina, nós seremos capazes de pedir a Deus que nos ensine a todos a perdoar as ofensas. Aí é muito importante nós lembrarmos, mais uma vez, meus irmãos, aquela passagem inesquecível de Jesus no meio da praça, onde chegou os fariseus constrangendo uma mulher adúltera e disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei manda que a gente lapide tais mulheres até a morte. O que o senhor pensa a respeito? Porque eles transformaram Jesus naquela hora num juízo de causas comuns da vida do povo, do cotidiano do povo. E qualquer resposta que Jesus desse poderia ser usada contra ele. E Jesus, sabedor disso, e mais ainda, como mestre, como nosso divino mestre, ele vai dizer aquela sábia recomendação: atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quando Jesus fala isso, essas palavras de alcance perpétuo, de motivo, né, para nossa reflexão. Né? Quando a gente for apontar o erro do outro, a gente pensa: a gente não pratica o mesmo erro, a gente não tem nenhum pecado, nós já somos seres que estamos livres de erro, porque se nós estivermos ainda sujeitos a erros, nós precisamos reconsiderar, nós precisamos aplicar a indulgência nessa questão. Né? Quando Jesus disse essas célebres palavras:
Todos, houve um silêncio constrangedor na praça. E a multidão foi se afastando aos poucos, a começar pelos mais velhos, porque todos tinham pecado. Todos nós temos erro. Todos nós precisamos pedir perdão para alguém. Todos nós precisamos ser perdoados para alguém. Por alguém. Nós somos imperfeitos, nós somos espíritos que estamos em luta para conquistar a nossa melhoria moral, a nossa melhoria espiritual, diante da nossa própria consciência, diante de Deus, diante de Jesus. Então, nós não podemos atirar pedra em ninguém. O Mestre Jesus, que não tinha pecado, pediu ao Pai que perdoasse os seus agressores. E nós pedimos também. Mas onde que nós pedimos? Quando nós oramos o Pai Nosso, dá lá, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, a gente precisa perdoar. Então, tem uma parte aqui nessas mensagens do Evangelho, onde os Espíritos perguntam para nós se a gente esquece de que cada dia nós temos necessidade de que o perdão do Pai Celestial desça para nos apagar as faltas. Nós temos erros, nós temos faltas de toda natureza, leves, médias, graves, gravíssimas, faltas criminosas, todos nós temos. Então, nós precisamos pensar nisso, que aquele que nos ofendeu precisa de uma chance. Às vezes é muito difícil, a gente não dá conta de dialogar, mas o mal tem que ir saindo do nosso caminho. A oração, a vibração positiva, como assim? Não desejar mal para o outro, ficar feliz com a felicidade do próximo, ficar feliz com o sucesso, os acertos que ele tem na vida dele, de todas as maneiras, de todos os modos. Isso é ir se desvinculando do mal. É possível, pela vivência do Evangelho de Jesus, que é o nosso maior roteiro de vida, a nossa bússola de vida. Não há como o espírito ser feliz se ele não consegue ver o próximo como seu semelhante, como merecedor das causas, das bênçãos do Divino Mestre, das bênçãos do Pai Celestial, como nós próprios somos. Nós precisamos desejar para os que nos ofendem, para aqueles que nos magoam, que nos fazem sofrer, né? Que nos causam tristeza, até que prejudiquem a nossa vida. Nós precisamos desejar para eles aquilo que para nós próprios nós desejamos. É necessário, né? Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 ainda, quando fala sobre a questão do perdão, tem lá a sentença do Evangelho de Lucas, curtinha. Tratai todos os homens como gostarias de ser tratados. Não é bom a gente ser perdoado? Não é bom alguém considerar, falando, eu sei que você errou, mas eu sei que você é uma pessoa boa. Nós precisamos dessa chance. Nós precisamos dar essa oportunidade por pensamentos, palavras e obras. As palavras são as mínimas. A gente não precisa ir lá. Eu estou te perdoando porque eu sou bom. E a gente está igual ao fariseu, né? Aquele fariseu que orou no templo ao lado do publicano. Senhor, eu sou um homem bom, eu pago meu dízimo, eu cumpro a sua lei, eu não sou que nem esse fariseu, né? E o fariseu está calado, olhando para o alto, né? Nem conseguia olhar para o alto. E batia no peito e falava com toda a humildade, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Então, nós precisamos pedir, Senhor, tem piedade de todos nós, pelas inúmeras vezes em que nós ofendemos o nosso próximo, em que nós causamos sofrimentos ao nosso próximo, porque nós não queremos sofrer. O que nós queremos todos é viver como filhos de Deus, né? Em absoluta confiança. Vamos recordar aqui, meus irmãos, as passagens, as histórias do livro Jesus no Lar, né?
Quando Jesus se reunia com a família dos apóstolos, geralmente à noite, à tardezinha, para dar as suas lições de vida eterna, as suas lições de amor infinito, lições sobre a caridade, lições sobre o perdão, falando sobre o que acontece com a pessoa que não perdoa, aquele que está sempre a exigir do próximo, que magoa, aquele que age sem pensar, aquele que faz o mal, aquele que ofende, possivelmente ele terá problemas ainda maiores do que os nossos, problemas cuja gravidade nós não podemos compreender de pronto. Tanto é que a gente não sabe. Cada pessoa é um mundo. E na nossa família, o nosso cuidado precisa ser muito maior ainda, porque os nossos familiares são pessoas com as quais nós estamos comprometidos no processo evolutivo. Né? São pessoas a quem nós devemos amor, cuidado, respeito, a quem nós devemos recuperação moral. Né? No processo evolutivo, nós devemos, através dessa recuperação moral, uma verdadeira recuperação, vamos dizer assim, em termos de educação, transformar o nosso familiar difícil em alguém mais calmo, mais manso, mais humilde, ainda que não seja exatamente como a gente pensa, mas que seja pelo menos que não ofenda mais, pelo menos que pense, olha, a minha mãe, ou minha esposa, ou meu irmão, é uma pessoa muito difícil, mas ser obrigada a reconhecer que ele conquistou o meu respeito, conquistou a minha admiração. Isso é passo para a amizade. O último passo é o amor. Né? Nós precisamos realizar essa conquista com todos aqueles que convivem conosco. Assim, a vida é um eterno semear de bênçãos, de simpatia, para a gente ter condição de receber o perdão, para a gente ter condição de modificar, de transformar o mal em bem. Então, veja bem, né? Conta uma história. No livro, uma história do Hilário Silva. Acho que está... Não sei, agora não lembro o nome do livro. Essa história do Hilário Silva, que é uma reflexão sobre o perdão. Conta o Hilário Silva que Dr. Bezerra, de certa feita, fez uma visita para o famoso jornalista republicano Quintino Bocaiúva. Dr. Bezerra era um médico conceituado na cidade do Rio de Janeiro naquela época, e começaram, então, a sair as primeiras notícias espíritas nos jornais famosos do Rio de Janeiro, as primeiras notícias sobre o espiritismo. Então, receber o doutor Bezerra em casa era, para qualquer pessoa, um motivo de muito prestígio, de muita alegria, de muita honra. E estava, então, o famoso jornalista conversando calmamente na sua casa com o doutor Bezerra de Menezes, quando, de repente, entra um funcionário e pede licença e fala, olha, doutor, está aí o policial que veio resolver o caso do problema do rapaz da Copa. E ele falou, pode entrar. Mas que problema da Copa era esse? Um pobre funcionário humilde que, cuidando dos serviços domésticos, por acidente, disparou uma arma de fogo e que, por verdadeira sorte, por um triz, não acertou o Quintino Bocaiúva. Mas aquilo foi o suficiente. Quintino chamou a polícia e queria que o levasse o homem preso. Né? E naquela época levava mesmo, principalmente uma pessoa pobre, desfavorecida. Mas o negócio não teria jeito, não. Né? É complicado. E o policial trouxe o funcionário numa condição muito humilhante, e o funcionário chegou e pediu com toda humildade para o Quintino, doutor, eu peço perdão ao senhor, eu não quis ofender o senhor, eu não quis fazer nenhum mal para o senhor, foi um acidente, doutor. Doutor, tem piedade de mim. Eu sou pai de família, tudo que eu tenho é o salário que o senhor me paga. Se eu for preso, o que será da minha esposa? O que será dos meus filhos pequenos? Doutor, se o senhor me perdoar,
e não me mandar preso, eu desapareço, o senhor nunca mais vai me ver, doutor. Doutor, me perdoa. E doutor Bezerra, com aquele coração tão generoso, foi ouvindo aquela história, né? E foi se sentindo incomodado. Aí o Quintino Bocaiúva percebeu aquilo e falou, mas não é possível que meu visitante ilustre vivendo uma situação dessa, estou enrolado. Mas ele tinha um orgulho muito grande, porque ele sabia que ele estava correto, ele era vítima, né? Então, ali ele pensava que ele tinha todos os direitos, à maneira do credor infiel, que foi perdoado pelo senhor, pelo proprietário dos bens que ele administrava, que é onde ele trabalhava, e pulou na garganta do outro para o outro pagar a dívida dele. Aí o Quintino, sentindo que a situação estava muito complicada, disse para ele, Bezerra, eu não suporto erro, eu não tolero erro, estou no meu direito. E o doutor Bezerra, naquela situação, não queria ofender, não podia deixar de falar, porque ele foi nominalmente chamado à história, né, para participar da história. O doutor Bezerra pensou e falou simplesmente assim, Quintino, você tem pleno direito de não perdoar, contanto que você não erre, Quintino. Né? Então, você tem o direito de não perdoar. Quando ele falou assim, aquela lição que o doutor Bezerra deu caiu sobre ele como uma ducha fria. Ele olhou para o policial e disse para ele que podia ir, que o caso estava liquidado, que ele não ia mandar o rapaz preso, não. E disse para o rapaz, com toda prepotência, você volte hoje mesmo ao serviço da Copa. Perdoou e conservou o rapaz no serviço. Então, foi por interferência do doutor Bezerra. Mas, com certeza, se Quintino Bocaiúva mandasse para nós uma mensagem hoje falando sobre isso, ele com certeza diria que depois dessa lição dada com tanta simplicidade, de forma tão direta, tão decisiva na sua vida, porque uma lição dessa é uma lição inesquecível, que ele com certeza deve ter mudado o seu pensamento em relação a essas questões de ofensa e de ofensor, né? A essa necessidade que a gente tem de perdoar. A gente tem necessidade de perdoar para ofertar amor, para propor reconciliação. Porque nós, meus irmãos, nós somos criados para vivermos como irmãos uns dos outros. Olha os mandamentos da lei, segundo o ensino do Divino Mestre. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o primeiro mandamento, eu falei o segundo primeiro, que é o amor ao próximo. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É para viver essa lei. Então, nós precisamos perdoar sempre, né? Cada ofensa, quantas vezes ela nos foi feita, né? Perdoarás ilimitadamente, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada ofensa recebida, ilimitadamente. Se ofendeu 10 vezes, tem que perdoar. Se eu perdoo, mas ele vai me ofender agora mesmo, outra vez. Perdoa a si mesmo. Eu vou perdoar, ele não vai nem me agradecer. Perdoa a si mesmo. Você perdoa, não é para receber agradecimento de ninguém. É para estar em paz com a sua consciência. É para se sentir digno de ser filho de Deus. É para ser construtor e promotor do bem, de uma vida livre, cheia de paz, cheia de relações respeitosas entre as pessoas, onde quer que a gente esteja. Porque onde quer que nós estejamos, nós somos, já estamos terminando, nós somos filhos de Deus. A lei do Pai é de amor, de justiça e de caridade, né? Ele nos enviou o Mestre Jesus, o maior embaixador da paz que o nosso planeta já recebeu, o príncipe da paz, que veio trazer para nós
a maior notícia do mundo, que é a notícia do Evangelho, a notícia da Boa Nova. A Boa Nova é essa mensagem permanente, existente entre as criaturas em trânsito, entre o céu e a terra, nos diz o irmão X. Então, por isso, nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar sempre, sem perguntar até quando, né? Até esquecer que perdoou. Né? Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para solucionar toda causa de discórdia, toda causa de ofensa. Né? Nós sabemos, eu vou recordar aqui o ensino do capítulo 12, que o sentimento nosso por um amigo é cheio de confiança, cheio de tranquilidade. O sentimento com relação a um inimigo é um sentimento que a gente já fica com o pé atrás, a gente tem medo, não é a mesma confiança. Mas Jesus nos ensina que essa diferença existe. O que não pode existir é o nosso desejo de revidar o mal, de pagar o mal com o bem, de pagar o mal com o mal. Nós temos que retribuir o mal com o bem, porque só assim nós vamos assumir o destino de viver uns com os outros como verdadeiros irmãos, como Jesus veio nos ensinar. Jesus veio aqui para nos ensinar. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Né? Que nós sejamos conhecidos pela capacidade de amar, de perdoar, de estender a mão, de ver as faltas do próximo com indulgência, com profunda compaixão. O que é essa compaixão? O sentimento de compreensão pela falta do próximo, na certeza de que nós erramos também, nós somos imperfeitos também, todos nós ainda somos. E a indulgência é justamente, tem duas mensagens belíssimas no Evangelho sobre a indulgência. É a gente ver com o máximo de caridade possível os defeitos do próximo, como nós gostaríamos que o próximo visse os nossos defeitos. Quero contar aqui um fato que o meu pai e a minha mãe nos ensinava quando saía com a gente na rua. Quando a gente via uma pessoa em situação constrangedora, fosse um pedinte na rua, uma pessoa que estivesse embriagada, né, uma pessoa que tivesse dificuldade para andar ou para falar, ou que estivesse numa cadeira de roda, e se eles percebessem assim, que nós estivéssemos olhando assim com muita curiosidade, eles falavam assim para a gente, bem discreto mesmo, minha filha, não olhe não, meu filho, não olhe não. Esse seu olhar ofende a pessoa, faz a pessoa sofrer. Então, essa é a nossa postura com relação às ofensas do próximo, com relação aos defeitos do próximo. Nós precisamos de trabalhar muito, meus irmãos, para perder aquele hábito da maledicência, de ficar falando das faltas e dos defeitos do próximo. Basta Deus saber, não é preciso que a gente fale. Né? Os defeitos do próximo nós precisamos de ver com amor. Né? Como nós gostaríamos que o próximo visse os nossos próximos defeitos. Falar de perdão é falar do amor do Pai. Então, o Pai Celestial espera de cada um de nós, assim como nos ensina Jesus, que nós sejamos, então, divulgadores do amor do Cristo, né? Que veio nos ensinar tudo quanto ele aprendeu com o Pai Eterno. O divulgador do amor, aquele que perdoa, aquele que vê em cada irmão as suas próprias qualidades. Então, é assim que nós precisamos, então, ver as faltas do nosso próximo, né? E fazendo isso, nós estamos fazendo a vontade de Jesus. E é somente por isso que Jesus vai responder a Pedro aquela resposta, né? Senhor, quantas vezes... Eu não preciso tomar um pouquinho de água.
Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão quando ele tiver me ofendido? Eu preciso perdoar 7 vezes? E Jesus então vai responder, conforme está nos evangelhos, e que todos nós já sabemos essa resposta de cor. Não te digo que perdoeis até 7 vezes, mas que perdoeis até 70 vezes 7 vezes. Porque quem perdoa 70 vezes 7 vezes vai perdoar sempre. Nós precisamos perdoar sempre, todo dia. Perdoar, tolerar, compreender, ter paciência, para que o amor se instale, a vivência do amor se instale definitivamente em nossas vidas, nos nossos relacionamentos fraternos, familiares, onde quer que nós estejamos. Meus irmãos, essa lição magnífica do perdão, ela não termina agora, mas nós vamos parar por aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de nós refletirmos sobre uma questão tão importante nas nossas vidas. Agradecendo a oportunidade que nos dá o Centro Espírita, a Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Piaçu, que Jesus nos abençoe a todos, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado. Seu Gilmar, a internet quase não deu conta, hein? Pois é, mas está dando certo. Encerramos, Certo, né? Eu queria te agradecer, Deus te abençoe, ilumine. Olha, daqui uns dias a gente está aqui de novo, né? Com a sua bênção, a sua bondade aí, trazendo o ensinamento para nós. Muito se obrigado. Deus quiser, vai dar certo. Eu tenho a companhia para eu ir aí, né? O seu Wilson vai comigo, é só eu combinar com ele que dá certo. Vai dar Tá? certo. Bom, então tá bom. Boa noite. Um grande abraço a obrigado. todos os irmãos. Fiquem com Deus. Com Deus também. Pessoal, nós vamos encerrar então nossa transmissão. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram conosco, né? E que estão acompanhando aí os nossos vídeos. E dizer que a companhia de vocês nos deixa mais felizes, nos deixa tranquilos, né? Porque estamos fazendo algo para que todos possam acompanhar e se melhorar junto com a gente, né? Nossa paz, nossa luz, que a gente não tem quase nenhuma, a gente tenta pedir a Deus para levar para vocês. Que Deus abençoe a todos, ilumine. E em breve a gente volta aqui com mais um vídeo ao vivo na página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nosso muito obrigado. Boa noite a todos.